Sentem, por favor. Que bom estar de volta a Mogi. Hoje à tarde já tivemos uma reunião muito abençoada. E eu tenho certeza que essa reunião também será abençoadíssima. Vamos agora ver na Bíblia o início da expansão do Evangelho. Quando o Evangelho foi pregado numa região segregada, chamada Samaria, pela primeira vez, logo depois que Jesus havia morrido, ido para os céus, e os discípulos estavam fazendo a obra em Jerusalém. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Eu vou ler os primeiros versículos que não dizem respeito à mensagem, para que você entenda. Diz da seguinte maneira, Atos capítulo 8, depois eu entro exatamente na mensagem. E também Saulo consentiu na morte dele. Está falando de Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã. Esse Saulo aqui, mais na frente, ele muda de nome. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus e passou a chamar-se Paulo, o apóstolo Paulo. Ele aqui era inimigo do povo de Deus. E ele consentiu que Estevão fosse apedrejado. Deu a sua autorização, pode jogar pedra nele. Mataram Estevão pelo único crime de ser um irmão nosso na fé, um servo do Senhor. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E, descendo Filipe a Samaria, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Então vamos agora estudar versículo por versículo. Nós vimos aqui que houve essa condenação de Estevão pelo crime de ser um fiel testemunha do Senhor Jesus. Apedrejar o irmão Estevão, foi a primeira pessoa a morrer pela fé cristã. Depois que Jesus ressuscitou, foi que a igreja surgiu. Aí Jesus estava estabelecendo a igreja, mas ela estava localizada só em Jerusalém. E Deus mandou essa perseguição, e a igreja então entendeu que não era só Jerusalém, era Judeia, era Samaria, era até os confins do mundo. Os discípulos então, todos foram dispersos, fugiram de Jerusalém, só ficaram os apóstolos. Mas aqueles que eram dispersos, tinham dentro deles um desejo grande, e uma obediência ao Senhor. Eles iam anunciando a palavra. Meus irmãos, a igreja de hoje tem falhado. A igreja de hoje anuncia o nome dela, como se fosse, cada um grupo, a melhor igreja, como se aquela igreja produzisse os milagres, como se aquela igreja fosse a porta do céu. Nós estamos errando quando fazemos isso. Nós temos que anunciar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que ensina, que ilumina. É a palavra de Deus que nos cura. A palavra de Deus é a própria pessoa de Jesus. É a palavra de Deus que é a porta que nos leva até Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Então aqueles dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus.
Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo um benefício para a sociedade, para as pessoas. Por mais difícil que seja a situação, não nos esqueçamos, não vamos anunciar a palavra do ódio, não vamos anunciar a palavra dos negócios, a palavra da política, vamos anunciar somente a palavra de Deus, aquilo que Deus fala, não importa o que eu esteja passando, se estou alegre ou triste, se eu tenho problemas em casa ou não, qual é a minha missão, qual deve ser? Eu devo anunciar a palavra de Deus. Quando eu anuncio a palavra de Deus, eu próprio sou beneficiado, porque é dando que se recebe. Se eu dou, Deus me dá mais. Se eu não dou, Deus não me concede. Quando eu anuncio a palavra de Deus, eu faço uma obra grande no Senhor, que não é vã. A palavra não volta vazia. Antes ela faz aquilo para o que o Senhor a destinou. Hoje aqui eu estou lhe anunciando a palavra. Eu tenho certeza que essa palavra vai gerar fé na sua vida. Eu tenho certeza que o poder de Deus que acompanha essa palavra, quando eu orar, ele vai entrar em ação e vai curar, vai fazer maravilhas, coisas pequenas e coisas grandes. Basta a pessoa dar ouvidos à palavra de Deus. Uma vez eu estava na cidade de Mogi Guaçu, parecida com essa, só que não era das Cruzes, era Guaçu. E eu estava junto com um pastor americano, eu estava interpretando ele falava na língua dele, eu passava para o português. E nós estávamos dando a palavra de Deus. Uma senhora que devia ter 1,80 m e pouco, quase 1,90 m, alta, chegou na igreja com um vestido bem largo, com aquele barrigão parecendo uma mulher que estava indo para a maternidade para ter neném. Barriga exatamente igual, comprida e tal. E na hora da oração aconteceu um fenômeno. Ninguém viu nada, mas o anjo de Deus chegou, numa fração de segundo, abriu a barriga da mulher, tirou o mioma, fechou, porque aquilo não era neném. E quando ela acabou a oração, ela ficou desesperada. E ela então era assim, ao mesmo tempo, assim, muito brincalhona, mas estava perplexa. Mas o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou sair na rua? Vão dizer que eu sou palhaça com esse vestido largo. E ela estava magrinha, apertava a barriga. E nós falamos, o que que tinha? O que que tinha? O doutor fez a ultrassonografia e disse que eu tinha um mioma de 3,8 kg. Eu estava como se fosse uma mulher indo para a maternidade. E sumiu, desapareceu. E o pastor até brincava, vê debaixo do banco, você não está lá. E algumas pessoas até olharam. Quer dizer, o anjo de Deus chegou e tirou aquele mal. Ele pode fazer isso hoje aqui? Não só pode, como ele é especialista. Todos os anjos de Deus são valorosos em poder. Eles têm capacidade para fazer aquilo que você, pela palavra, sentir que Deus pode fazer na sua vida. Eu já vi pessoas ficarem em pé na reunião chorando, como na sede em São Paulo, um rapaz disse, olha, eu vim aqui para despedir do mundo e de Deus, eu ia me suicidar hoje, e agora não vou mais me suicidar. Já vi pessoas entregar arma, chegando da igreja e dizendo, essa arma era para cometer um crime, eu não quero mais essa coisa. Deus está aqui hoje exatamente para fazer isso, para mudar a sua vida, mudar os seus pensamentos, mudar aquilo que está errado em você, aquilo que está errado na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida conjugal. Deus não quer conversar sobre o fracasso. Ele quer que você pegue tudo isso, coloque numa sacola, amarre bem a boca e jogue na lata do lixo. Deus quer fazer de você aqui hoje uma pessoa vitoriosa, uma pessoa feliz. Estava pregando na cidade de Porto Velho, em Rondônia. Não, Porto Velho não, Rio Branco, em Rondônia. E estava um sol tremendo. De repente faz-se uma nuvem e cai um aguaceiro. Olha o que Deus fez. Um cidadão, bombeiro, estava lá no quartel e o tenente abusou dele, debochou. Ele foi para casa muito triste. Ninguém sabia disso na igreja, nem eu sabia. E ele foi em casa, mas não aguentava de ódio. Pegou o revólver, colocou as balas, olhou direitinho, enfiou na cintura e veio. Com um propósito, chegar no quartel e descarregar na cara do tenente. Quando ele está passando em frente à igreja, cai o pé d'água, ele entra para poder parar, para esconder da chuva. E eu estou falando exatamente o que ele precisava ouvir. Meu irmão, depois da oração, ele nos procurou e disse, olha,
Não vou fazer mais, você não revolve. Vou deixar aquele tenente viver e vou viver em paz também. Deus mudou a minha vida hoje. Deus está aqui para mudar a sua vida em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu venho como ministro de Deus, você que está aqui, você está em casa, para lhe trazer esse recado. Então qual é o recado? Eu não tenho outra mensagem a dar, a não ser a palavra de Deus. Eles então iam por toda parte, fazendo exatamente isso. Mas os que andavam dispersos, é o versículo 4, iam por toda parte anunciando a palavra. Quando a igreja do Senhor Jesus, nós que somos membros dela, resolvermos fazer isso, nós vamos mudar esse país, vamos mudar esse mundo. O que precisa é todo mundo conscientizar. Eu tenho que ser um pregador da palavra de Deus. Tenho que plantar essa semente no coração da pessoa que é uma pessoa de bem, no coração de uma pessoa que está começando no crime, no coração de uma pessoa que já está enraizada no crime. Essa semente muda a vida. É isso que transforma as pessoas. Ao invés de condenar quem quer que seja, vamos fazer que nem sabemos que ele está fazendo aquela coisa errada. Vamos dar a palavra certa. A palavra produz, gera frutos. A palavra transforma e nós teremos dias melhores. Eles fizeram o que Jesus mandou, anunciando a palavra de Deus, o evangelho, a boa notícia. Se imitarmos a eles, vamos ter os mesmos resultados. Versículo 5 diz assim: E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. O missionário, Samaria era perto de Israel, era dentro de Israel. É mais ou menos hoje como a terra dos palestinos. Aquilo ali é o território do povo de Deus, e eles estão ali, mas não são israelitas. Aqueles ali eram misturados. Uns tinham sangue israelita misturado com outro sangue, mas não se juntavam. Tinham a sua forma de adorar a Deus e viviam naquela região, mas eram segregados, eram separados dos judeus. E até aquele tempo o evangelho era pregado somente para os judeus. Vamos dizer que eles eram meio judeus, mas não se juntavam, não se separavam, não conversavam entre si. Eram pessoas que não tinham acesso a esse entendimento que Jesus veio dar. O Filipe desceu até Samaria, e o que é que o Filipe fez? Não foi pregar política, não foi pregar que o lado de cá estava certo, ou o lado de lá que estava certo. O Filipe lhes pregava a Cristo. O que é isso? Ele estava dizendo o seguinte, que Jesus de Nazaré era o Cristo de Deus, que veio ao mundo para poder tirar de nós o pecado, desfazer da nossa vida todas as obras do diabo. Se nós encontramos uma pessoa que tem uma outra religião, e nós vamos ofender aquela pessoa, tentar desmoralizar a religião dela, nós não vamos chegar a parte alguma. Mas se nós encontrarmos qualquer pessoa, evangélica, católica, espírita, budista, muçulmana, o que for, e nós dermos a palavra de Deus, nós fazemos um bem. Por quê? As religiões se conflitam aqui nesse plano terreno, mas a palavra de Deus é uma coisa muito mais elevada. Não tem nada a ver com religião. Quando nós falamos de Jesus, como aconteceu lá em Rio Branco, com esse rapaz, esse bombeiro, que ia matar o seu superior, a pessoa acorda, a pessoa recebe a palavra de Deus, ela simplesmente vê que aquilo ali não tem nada a ver com essa revelação que ela teve. Essa revelação veio do céu, essa revelação transforma qualquer situação, e essa revelação vai fazer dela uma bênção. Então o que nós temos de fazer? Dar sempre a palavra de Deus, e não ficar brigando, tentando endireitar pessoas na base do tapa, repreendendo as pessoas. Claro, não vamos aprovar o erro, mas você está agindo assim porque você não conhece ainda o que diz a Escritura Sagrada, a palavra de Deus. O Filipe foi sábio, chegou em Samaria, não quis desmoralizar a fé deles, não quis tentar vencer por argumentos, mas ele pregava a Cristo, ele falava da solução.
Meus irmãos, o que o povo precisa hoje é da solução, é de alguém que lhes traga o entendimento da palavra de Deus. Na minha mocidade, eu tive várias profissões, e uma delas, eu era assessor financeiro. Eu tinha um escritório no Rio de Janeiro, e tinha um cidadão que era porteiro de um edifício, e nessa época que ele era porteiro, eu estava até com a profissão junto de assessor de corretor. E eu chegava, o edifício tinha 3 elevadores, e ele era um ascensorista, porteiro ascensorista. Quando eu entrava na fila, que a fila ia dar no elevador dele, eu saía um pouquinho fora. Vocês podem passar, o pessoal passar para ir no outro elevador. Por quê, missionário? Era o homem da boca mais suja que eu já vi até hoje. E é triste você ser de Deus e ver pessoas falar palavras erradas. Mas às vezes ele colocava nas piadas sujas até o Senhor Jesus. Aquilo irritava. E eu não ia com aquele negócio. Quando dava certo, lembra um dia que ele pegou no meu bolso. Olha a ousadia dele. Eu estava com um folheto assim, o Deus de Milagres. Ele passou, mano, deixa eu ver isso aqui. E o elevador cheio de gente. E não sei, foi um folheto de T.L. Osborne. Começou a ler e debochou assim. Foi, Deus abençoe você. O homem não tinha jeito. Eu não tive sabedoria para pregar Cristo para ele. Passou-se uns anos, eu já pregador, naquele tempo eu não era só membro de igreja. Eu estou num lugar no Rio chamado Padre Miguel, numa igreja assim que nós tínhamos lá, a igreja é cheia de gente, e eu estou cantando com o povo, louvando a Deus e tal. Quando eu olho, eu falei, para pessoal, isso é brincadeira. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele disse, homem de Deus, Jesus me salvou. Falei, vem cá na frente. Pessoal, se há conversão, milagre é esse aqui, isso é verdade. Foi esse homem, é o homem da boca, mas isso já é verdade, pessoal. Até que alguém me falou de Jesus, eu entendi, e não tem coisa mais bonita do que ter Jesus na vida. Que fica um exemplo para você, não tem caso perdido. Eu achava que aquele caso fosse um caso perdido. Quem deu a mensagem, talvez uma daquelas sementes que eu plantei ali, ajudou. Mas quem deu a mensagem foi outra pessoa que o levou a Cristo e ele se transformou. Pela idade, talvez hoje já esteja na glória e que Deus seja louvado com isso aí. O Filipe, então, o que ele fez? Ele pregava a Cristo. Meu irmão, fale da solução, não fale do problema. Não faça com que as pessoas vejam o problema, que vejam solução. Jesus é a nossa solução, solução completa. E o que acontecia naquele local? Diz assim, e as multidões, unanimemente, quer dizer, há uma só decisão, como se fosse uma pessoa só, prestavam atenção ao que Filipe fazia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Eu não entendo como uma pessoa que diz, deixa eu fazer uma crítica agora, que é pregador do Evangelho, e não crê que Deus faça milagres. Jesus já tinha morrido. Ali estava Felipe, um homem, um evangelista, evangelizando aquele povo que tinha sim um rancorzinho do povo de Deus. E ele falou com tanta sabedoria, e era usado por Deus em tantos milagres, que as multidões, quer dizer, dia após dia, dá para entender, todo mundo que via, prestava atenção a tudo que Filipe dizia. Por quê? Porque eles viam e ouviam os sinais que ele fazia. Você quer ter sucesso na vida? Você tem que acreditar nos milagres de Deus. Na minha casa eu fui o primeiro a aceitar Jesus. Depois de 16 anos, lá no interior do Espírito Santo, eu fui para o Rio de Janeiro. E lá eu continuei buscando a Deus. Aos 20 anos me firmei mesmo na fé. Quando eu voltei em casa, a minha irmã estava numa outra religião, até fazendo parte já de alguma coisa lá, uma única irmã que eu tenho. O meu irmão mais novo também estava como ajudante do sacerdote. O que eu fiz?
estou perdendo a minha família. A minha mãe não queria nem ouvir falar do Evangelho, mas eu estava lá, 1 ano fora de casa, 2 anos, e ela queria conversar comigo. Disse: mãe, falei bem alto, para os meus irmãos ouvirem, saíram assim, ouviram: a senhora não sabe o que eu descobri lá no Rio. O quê? O Deus que eu creio, que eu sirvo da Bíblia Sagrada, que é de todo mundo, Ele faz milagres hoje igual fazia no passado. Mãe, eu vi uma pessoa chegar assim, a minha mãe olhava até para o lado assim, mas não saía. E os meus irmãos se afastavam, mas eu via de longe. Eu vi uma pessoa chegar assim, eu contava os milagres. E era assim, desse jeito, e Deus curou. Teve um outro caso, a minha mãe: tá bom. Eu falei: não, só tem que ouvir mais um pouco. E tal. Você viu que ela não estava suportando, mas eu estou quebrando a barreira do inimigo. E contando: mãe, mas está uma maravilha, esse Jesus é vivo, esse Jesus faz milagres hoje. Bom, vou lhe adiantar, toda a minha família deu a vida para Jesus, se converteu. Temos que falar, não ser pedantes. Lógico, parava um pouquinho, deixava esvaziar aquela resistência dela, depois voltava e falava, e a minha irmã veio, meu irmão veio, os outros vieram, e glória a Deus que todo mundo passou pela porta estreita, pelo caminho apertado. E é o que Jesus disse para poder obter a salvação. Então o Filipe, inteligente, ele falava de Cristo, mas não ficava só no fala não, ele orava. E quando ele orava, os sinais aconteciam. Queridos, Evangelho de Marcos, para quem não conhece, muito aqui já conhece aqui, capítulo 16. O próprio Senhor Jesus aqui abre o coração e diz para os discípulos, versículo 15, Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho é a palavra de Deus, é a boa notícia. Só nos mandou fazer isso. Nós construímos igrejas, mas Ele não mandou. É uma coisa boa, mas Ele mandou que nós pregássemos o Evangelho. Nós construímos hospitais, mas Ele não mandou. É uma coisa boa, mas Ele mandou que pregássemos o Evangelho. Nós construímos escolas, é uma coisa boa, mas Ele não mandou que fizéssemos, mas mandou que pregássemos o Evangelho. Ide por todo o mundo, que não tem barreiras, e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Quais são os sinais? Em meu nome expulsarão demônios. Pula para o versículo 18, finalzinho dele. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ali tem outros sinais que eu ia demorar tempo para explicar a você. Quer beber coisa mortífera, se beber e tal, e falarão noutra língua e tal. Eu só quero falar dos sinais aqui agora que o Filipe fazia ali em Samaria. Esses são sinais para depois. Então o Filipe dava a Cristo, ensinava a Cristo, e ele sabia que Jesus prometeu que existiriam sinais que seguiriam a pregação dele. Hoje é a mesma coisa. Se você está evangelizando o seu vizinho, você pode ter certeza, você deu a palavra, sentiu que você foi usado por Deus, e aquela pessoa recebeu a palavra, você pode garantir: agora eu vou orar e Deus vai resolver essa situação. Os sinais seguem. O povo lá de Samaria, como se fosse um povo só, dava ouvidos a Filipe. Por quê? Porque eles ouviam e viam os sinais que faziam. Mas missionário, nós não precisamos desses sinais hoje. Estupidez é falar assim. Evangelho de João, capítulo 6. Veja isso aqui. Talvez você nunca observou isso. Versículo 2. O Senhor Jesus sabia que Ele tinha de fazer milagres, sinais, para que as pessoas o seguissem. Ministério sem sinais é ministério vazio. Igreja sem sinais é igreja vazia e muitas vezes até carnal. Veja João capítulo 6, versículo 2.
e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Se eles não tivessem visto, não teriam seguido. O povo quer a coisa real. O povo quer ver o pregador sendo usado por Deus. O povo quer ver o pregador pegando a pessoa perturbada por um espírito mau, lutando contra aquele espírito, expulsando aquele espírito e a pessoa sendo curada. Vou voltar ao tempo. Em 1975, não lembro mais, década de 70. Eu estava, ou início de 80, não lembro, me perdoe, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Aluguei um cinema, daquele cinema poeira, que antigamente tinha muito dele, que não faziam faxina direita, aquele negócio, filme pornográfico, aquela sujeirada toda. Mas era o único que eu tinha que ver, eu fazia reunião lá de manhã. Um sábado de manhã, meu irmão, eu quase fui envergonhado pelo diabo. Duas irmãs, escurinhas, tinham um filho. O filho de uma morreu, e o filho da outra estava para morrer. 6 meses de idade, estava pesando 1,8 kg. Os olhinhos dele pareciam olho de peixe morto, assim parado, não tinha brilho. O doutor, tentando ajudar, dar soro, atingiu o nervo e os bracinhos ficaram aleijados. Quando eu fui orar, o demônio manifestou na mãe e disse: seu filho, palavrão, desgraçado, não sei lá mais que, eu vou lhe envergonhar hoje. Eu fui muito bem pago para matar os dois, e o filho dela eu já matei. E a outra senhora: é verdade, meu filho morreu esses dias, e esse não vai passar desses dias. Eu comecei a usar o poder de Deus. Ele entortava todinho. Eu estou me queimando, mas eu não saio. E eu dizia: Jesus, desça fogo que agora. Seu desgraçado, você está me queimando, eu estou me torrando, mas eu não saio de jeito nenhum. Negócio bravo. Eu já estava quase sem força, uma meia hora naquela luta. Uma luta séria. O dia que você vê uma libertação verdadeira mesmo, você fala: rapaz, eu vi 2 poderes hoje, o de Deus e o do inferno, se degladiando. E que luta! E não saía. E eu dizia: manda fogo. Ele se entortava todo. Eu já falei com assim, eu me queimo, eu me torro, eu viro um carvão, mas eu não saio. Hoje eu tive vergonha. Eu não estava em pecado. Você nunca deve andar em pecado. Aí eu me firmei na palavra de Deus. Lá em Isaías diz assim: sou eu que confirmo a palavra do meu servo. Pois, Senhor, tu vai fazer isso aqui agora. Desça com o teu poder. Ele desceu. Pá! Eu entrei falando em mistério de Deus. E na hora exata, sai em nome de Jesus, e o bicho saiu. Que luta. A mulher ficou liberta. Ai, meu Deus, o que é? E o garotinho lá parado. Irmão, semana seguinte. Oh, se você estivesse lá. A igreja toda chorou. Entrou a mãe com aquele escurinho, aquele pelezinho, com aqueles olhinhos olhando assim. Estava com 6 quilinhos. Que coisa linda, mas vivo, esperto, os bracinhos curados completamente. Quem assistiu aquilo nunca vai dizer que Deus não existe ou que Deus é fraco. Sempre vai dizer: não, eu vi uma luta e vi Deus curar. Você conhece um problema sério, difícil? Tenha ousadia. Eu vou colocar o poder de Deus para operar. Vai lá e prega a palavra. Não é você que faz a obra, é Deus. Vai e prega a Cristo. Diga para a pessoa: o Jesus da Bíblia lhe liberta desse problema, cura o seu filho. Oh, missionário, mas ele tem câncer no olho. O Jesus da Bíblia cura. Oh, missionário, o Jesus da Bíblia cura. É assim que diz a palavra, assim, assim, assim. Ora, seja o que for, Deus vai ser com você em nome de Jesus. E o povo vai crer quando vê os milagres. Então aqui, voltando aqui, nós vimos em João, vamos voltar para Atos aqui. Que grandes multidões seguiam Jesus, porque elas viam os sinais que ele fazia sobre os enfermos. Nós estamos no versículo 6. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que
os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. Dá uma paradinha aí. Meus irmãos, o que tem de espírito maligno, colocando a pessoa na prostituição, colocando a pessoa na desonestidade, colocando essa mocidade bonita e inteligente no crack, na heroína, na cocaína, no homossexualismo, no lesbianismo, em outros desvios de conduta, mas tenha vontade. Mas esses espíritos não aguentam a pregação do Evangelho. Não aguentam quando você invoca o nome de Jesus. Não adianta muito forçar uma pessoa a deixar as drogas. Alguns conseguem. Olha, mas é com sacrifício. Ficam desesperados porque aquele troço entrou no sangue. Mas se você usar o poder de Deus, aquele demônio não aguenta 2 minutos de luta. Ele sai e a pessoa é liberta. Falar para uma pessoa que está vendendo o seu corpo aí, usando a prostituição, ele diz, você é bobo, você não sabe que é gostoso, está se destruindo completamente. Mas quando você amarra aquele espírito imundo e manda ele embora, aquela pessoa se liberta e da noite para o dia passa a ser um santo, uma santa de Deus, um pregoeiro da justiça, uma pessoa da honestidade. Vai dizer para um corrupto aí que leva 10%, que leva 15%, não sei lá mais o que não deve fazer isso. Você é doido, isso aqui que é negócio, que está com demônio. Na hora que você expulsa aquele espírito maligno, aquele demônio bate em retirada e a pessoa recebe a bênção de Deus. O Filipe sabia, se ele pregasse a Cristo, haveriam sinais. Nós estamos aqui hoje para ter sinais de curas, de libertações. E Deus vai fazer obra grande aqui. E o que mais que acontecia lá? E muitos, não poucos, paralíticos e coxos eram curados. Os endemoniados, os cancerosos, os surdos, mudos, cegos, aleijados, epiléticos, as pessoas que têm artrite, bursite, reumatismo, as pessoas que estão paralíticas, todos estão esperando a manifestação, a revelação dos verdadeiros filhos de Deus. Daquelas pessoas que creem como Jesus acreditava, que creem como Filipe cria. Na hora que essas pessoas aparecem, ministram, pregam, a esperança nasce, a fé surge, e essas pessoas de um salto são curadas, passam a andar normalmente, passam a ver normalmente, a ouvir normalmente, voltam para a realidade. E o que acontece em nosso meio? O que acontecia naquela época? E havia grande alegria naquela cidade. Na casa em que uma pessoa está doente, não tem alegria. Na casa em que o alimento é escasso na mesa, não tem alegria. Na casa em que tem uma parte que é infiel, não tem alegria. Na casa onde tem pessoas perturbadas, dominadas pelo vício do álcool, das drogas, da prostituição, não tem alegria. Mas na casa em que o Evangelho entra, a alegria vem. Por quê? O crack, a cocaína, a heroína, o LSD, a maconha, o êxtase, a prostituição, a desonestidade, são tudo expulsos. As dívidas acabam, a prosperidade vem, o respeito pela pessoa humana surge, e aí todo mundo com alegria serve a Deus. Não é coisa mirabolante que temos de fazer, não temos que esperar do poder público que faça a parte dele. Se fizerem ou não, o problema deles. Vamos fazer a nossa parte. Vamos pregar o Evangelho. Vamos crer no Evangelho. Vamos usar o poder do Evangelho. Vamos usar essas armas que Deus colocou em nossas mãos. Haveremos de ver pessoas com as vidas transformadas, pessoas curadas, pessoas libertas, vidas que realmente encontraram uma razão na vida. Ah, missionário, eu conheço uma pessoa que é da igreja, mas anda numa depressão, uma tristeza, está perturbada por demônio. O que temos que fazer? Orar por ela, pregar o Evangelho e a pessoa vai se libertar. Quando o pastor acorda e começa a pregar a palavra de Deus, o demônio não aguenta. Pode estar à esquerda dele, à direita dele,
pode estar em toda a congregação, meu irmão, o povo é liberto. Nós viemos para Jesus para quê? Para termos vida e vida com abundância. A igreja não pode ser um bando de pessoas derrotadas, endividadas, frustradas, amarguradas, traídas e traidores, e isso não. A igreja tem que ser um grupo de pessoas vitoriosas, que a cada dia prosperam, que a cada dia crescem, que a cada dia estão mais felizes, que a cada dia estão se realizando. Isso acontecia no passado e não muda, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É isso que Deus quer que aconteça hoje. A única coisa que muda uma pessoa da prática errada é quando ela vê o poder de Deus manifestado. A única coisa que traz a cura é quando se crê no nome de Jesus Cristo, se invoca a Deus e o mal não aguenta, bate em retirada. Hoje é dia de crermos. Filipe foi sábio. Não adianta chegar em Samaria, vocês têm que se dobrar à nossa doutrina. Não, eu não quero saber de nada, não quero saber de confusão religiosa. Eu quero dizer para vocês que Jesus de Nazaré é a solução, que no nome dele os espíritos malignos batem de joelho, se rendem, são expulsos, que as doenças são curadas, que os problemas são resolvidos. Eu quero dizer para vocês que a cura do problema de vocês encontra-se na pregação do Evangelho. Aí o povo abriu os olhos e os milagres ocorreram. Deus pode fazer hoje, aqui, agora, o que você necessita, o que você precisa, o que você tem buscado. Ou Deus pode começar a sua recuperação agora, para terminar em meia hora, 2 horas, 5 horas, 1 dia, 2 dias, 2 meses, sei lá quando, até que você crê completamente. Missionário, eu estou sendo atacado pelo mal, então você hoje vai receber agora a presença de Deus e esse mal vai bater em retirada. Eu quero me consertar com Deus. Você sabe o quanto de errado há na sua vida, e eu estou agora aqui como ministro de Deus para fazer você uma pessoa que vai andar de cabeça erguida, que vai caminhar com o Senhor e que vai ser uma verdadeira bênção. Se você quiser a minha oração, missionário, eu quero acertar com Deus, não quero mais nada do inimigo em mim. Hoje eu quero se levantar a cabeça e andar com Jesus. Você quer que eu ore por você? Então fique em pé que eu oro agora. Hoje eu quero, missionário. Chega de coisa errada. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Meu Deus, eu venho a Ti agora, trazendo essa multidão aqui em Mogi das Cruzes, e uma multidão infinitamente maior, que me assiste por todo o país, pelo mundo afora, e que acredita na Tua palavra, que crê na Tua promessa. E Pai, eu te peço agora, escuta o que eles estão falando. Alguns estão dizendo, me perdoe, porque eu tenho estado na prostituição, em todos os níveis. Outros na desonestidade, outros na idolatria, na feitiçaria. Oh meu Deus, eu oro agora, perdoa essas pessoas que estão invocando o Teu nome, que estão confessando, que estão dizendo, muda-me, Senhor, eu preciso de Ti. Muda, Senhor, essa vida. Se você quer dar a sua vida para Jesus, não quer mais o diabo nos seus caminhos, diga assim, Senhor Deus, eu venho a Ti, em nome de Jesus, confessar os meus pecados, pecados que tenho cometido, por pensamentos, palavras, atos, consciente, inconscientemente. Perdoa-me de todos eles. Senhor Jesus, eu Te aceito, Te recebo como meu Senhor, o meu Salvador. Agora deixa o missionário orar. Pai, como ministro da Tua palavra, eu dou a primeira bênção para eles. Estão perdoados, estão salvos. A bênção mais importante, passaram da morte para a vida, saíram do domínio de Satanás e entraram no reino de Jesus. Todos estão agora santificados pela Tua palavra. E você diz, obrigado, Jesus. Abre os olhos.
Agora nós vamos orar para Deus curar. Você está santificado pela palavra que você ouviu. Essa palavra lhe vestiu. O inimigo pode estar dizendo, você não tem merecimentos. Esqueça que não é por merecimento. Essa palavra lhe regenerou. Essa palavra lhe santificou. Nós vamos orar agora e você creia, porque Deus vai tirar caroços, hérnia, dores, vai fazer maravilhas aqui. Surdez, cegueira, paralisia, nada disso segura o poder de Deus. Ofereça suas mãos agora e diga, Pai, em nome de Jesus, eu te ofereço as minhas mãos e te peço, coloca, Senhor, nestas mãos o teu poder. Amém. Agora põe essa mão em cima da dor, do caroço, da hérnia, de onde estiver o mal, da surdez, da cegueira. Se não for possível, ponha sobre o coração. Creia agora. Diga assim, em nome de Jesus, eu não aceito, nem permito mal algum na minha vida. Eu exijo, mal, sai de mim. Sai agora. Em nome de Jesus. Fica quietinho que o missionário vai orar agora. Pai, eu venho a Ti em favor de todas essas pessoas. Pessoas que estão, ó Deus, precisando da Tua ajuda. Há uma pessoa que tem usado fraldão, ó Pai, porque está com uma incontinência no intestino ou urinária. E eu te peço a cura dessa pessoa agora. Pai, a cura das dores, da surdez, da cegueira. A cura, meu Deus, do distúrbio mental. Pai, da esquizofrenia, da tara, do ódio, do ressentimento, da amargura, desse espírito do crime que dominou essa pessoa. Cura agora, Pai, da depressão, da tristeza. Oh, meu Deus, essa vida melancólica, essa pessoa que tem o espírito da murmuração, que só vê coisa errada, cura agora, Pai. Que ela passe a prestar atenção nas coisas boas. Agora desça o teu poder no corpo, na parte física. Cura o ouvido surdo, o olho cego, o problema no nariz, ó Deus, que acabou com o olfato, na boca, que perdeu o paladar, do tato, partes que estão insensíveis no corpo, que estão inflamadas, infeccionadas. Pai, em nome de Jesus, até mesmo, ó Deus, gangrenadas, cura agora. Cura, meu Deus, esse problema estomacal, intestinal, da vesícula, do fígado, do baço, do pâncreas. Cura o útero, os ovários, as trompas, a bexiga, a próstata. Pai, esse joelho duro, esse pé, ó Deus, pesado, insensível, essa ferida, Pai, que o doutor quer cortar parte do pé, cura agora. Cura, meu Deus. Pai, eu vou usar o poder que tens me dado agora, e isto para a tua glória, como ministro da palavra de Deus. Eu me dirijo a você, espírito de doença, de enfermidade. Eu amarro você agora
e todas as suas obras, e ordeno: saia dessas pessoas que estão aqui na igreja, que estão em qualquer lugar desse mundo. Saiam em nome de Jesus Cristo. Levante a mão direita para Deus e diga: Senhor Deus dos céus, eu recebo a minha bênção em nome de Jesus.